Olá, pessoal. Aqui é a professora Erlene e nós vamos falar agora sobre geometria plana. Como nós vimos aqueles vídeos que eu postei para vocês, que eu mandei para vocês, geometria plana a gente trabalha com ponto, reta e plano. Esses conceitos de ponto, reta e plano são apenas conceitos intuitivos. O que quer dizer intuitivo? Quer dizer que você imagina, você pensa que é daquela forma, mas não tem como comprovar, certo? Então, ó, ponto. Ponto é uma ideia intuitiva. Exemplo, uma estrela no céu. Quando você olha para o céu, você vê um ponto no céu, certo? Ou então, outra ideia de ponto seria uma mancha de uma gota de tinta num papel, certo? Ou simplesmente um pingo feito pela tinta de uma caneta. Isso tudo são ideias de ponto. Reta. O que é reta? Reta também é intuitivo também. Uma reta ela é infinita, ou seja, não tem como você determinar o tamanho de uma reta, certo? Então, uma reta é um exemplo de reta seria o quê? Seria uma linha bem esticada, né? Ou simplesmente um encontro de duas paredes, né? Aquele canto que faz com aquela parede, de cima até embaixo, dá uma ideia de reta, certo? Então, também são intuitivos e a reta ela é infinita. Só que no caso de uma parede, você tem a delimitação, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, quando se delimita uma reta. E o plano? O que é o plano? O plano, ele também é intuitivo, né? Agora, exemplos de planos. Pode ser uma folha de papel, como essa que a gente escreveu aqui. Pode ser o tampo de uma mesa, né? Por exemplo, aqui. Ou até mesmo o quadro de acrílico da nossa escola, um campo de futebol. Então, tudo isso é um plano, certo? Em um plano, você pode identificar um ponto, uma reta ou mais retas. Por exemplo, quando você tem aqui em um determinado plano, né? Vamos dar um nome a esse plano. Nós temos aqui o plano A. Esse plano, você tem 3 pontos nesse plano. Como esses 3 pontos eles estão alinhados, eles estão seguidos, eles por si só já dão uma ideia de reta, certo? Você tem aqui três pontos e se eu fosse traçar unindo todos eles, eu teria uma reta. Já esse plano B bem aqui, você tem 3 pontos também, mas como eles não estão alinhados, então eu não tenho ideia de uma reta, certo? Eu tenho uma ideia de um outro plano, como se fosse um triângulo dentro desse plano B. No plano C, eu tenho um exemplo de duas retas, a reta R e a reta S. Veja que as duas retas estão uma ao lado da outra, certo? Mesmo que eu prolongue essa reta, que eu aumente o comprimento dela aqui, elas nunca vão se tocar, vão manter sempre a mesma distância, certo? Então, nesse caso aqui, a reta R e a reta S são retas paralelas, certo? Já aqui, nesse outro modelo de plano, nós temos duas retas. Essas duas retas, elas estão se cruzando, uma está cortando a outra. Elas se encontram em um único ponto, certo? E esse ponto aqui faz com que elas sejam chamadas de concorrente. É como se uma estivesse tentando tomar o ponto da outra, estão concorrendo àquele ponto, certo? Aqui nós temos um outro tipo de reta. Veja que aqui nós temos R e aqui nós temos S, certo? Essa reta R e S aqui, a gente costuma chamar de coincidente. Por que coincidente? Porque se eu traçar um ponto bem aqui para a reta R, ele também vai ser o mesmo ponto para a reta S, certo? Ou seja, uma reta ela é formada de infinitos pontos. Mas todos os pontos que estiverem na reta R também vão estar na reta S, ou seja, vão coincidir os pontos. Por isso que elas são chamadas de coincidentes. Agora vamos para cá. Semi-reta é uma parte da reta. Ela tem uma origem, mas não tem fim para nenhum dos lados, nenhum sentido. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Nós temos aqui a reta R
que ela tem os pontos A e B, só que ela não tem fim, ó, nem para o lado A e nem para o lado B. Aqui, nesse segundo modelo, nós temos uma semi-reta, né, que ela tem uma origem, aqui no caso, a origem dela começa em A, né, no ponto A, e ela vai até o ponto B, ela passa pelo ponto B, mas quando ela passa, ela não para, ela continua, certo? Então, a gente representa assim, semi-reta, com a setinha virada para um lado, certo? Aí, de origem A, passando por B. Já essa daqui, ó, é o contrário, ó. Ela tem origem em B, certo? Mas ela vai em direção a A, ó, e continua. Então, essa reta R aqui, ela tem origem em B e passa por A. Então, ó, o símbolo de semi-reta de B passando para A, certo? Vamos ver agora aqui, ó, segmento de reta. O que é segmento de reta? É um pedaço da reta, tal como a semi-reta. Só que o segmento de reta, a gente estimula um tamanho, certo? Começa aqui e para aqui. Ou começa aqui e para aqui. Eu estou delimitando um tamanho para esse segmento. Veja aqui, ó. Nós temos de A até B, segmento AB. Veja como é o símbolozinho, ó. Só um tracinho em cima do AB. Nós temos aqui o segmento BC, um tracinho em cima do BC. Ou temos ainda o segmento AC, ou seja, do tamanho de A até C, certo? Não confundir o símbolo de segmento de reta com o símbolo de semi-reta, certo? Vamos ver aqui agora, ó. Os segmentos de reta podem ser consecutivos ou colineares. Quando é que eles são consecutivos? Quando dois segmentos têm uma extremidade em comum. O que é uma extremidade em comum? Por exemplo, tem uma ponta em comum. Tem um lugar que serve para os dois. Por exemplo, de A até B e de B até C, o B é a ponta que está servindo para esse e também está servindo para esse. Então, eu tenho o segmento AB e o segmento BC, que eles são consecutivos, porque o ponto B serve para os dois, para o AB e para o BC. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. AB e BC, BC e BD, AB e BE, todos eles têm um ponto em comum, certo? Nesse AB e BC, o ponto comum é o B. Nesse BC e BD, o ponto comum também é o B. E nesse AB e BE, o ponto comum também é o B. Veja que o B aqui, ele tá comum para AB e BC, ele tá comum para BC e BD, certo? Ele tá comum para AB e BE, certo? Então, é o mesmo ponto B para ambos os segmentos. Agora, quando é que ele é colinear? Quando é que nós temos segmentos de reta colinear? Quando dois segmentos que estão em uma mesma reta, eles estão em uma mesma reta. Por exemplo, aqui eu tenho do B até o E, certo? Uma única reta. Então, eles são colineares, eles estão na mesma linha, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Nós temos aqui BC, CD, nós temos BC e BD, BC e BE. São sempre dois segmentos, um em relação ao outro. BC em relação a BD, BC em relação a DE, certo? Então, isso são segmentos que são colineares. E temos ainda os segmentos que são tanto consecutivos como colineares, ou seja, eles têm um ponto comum, né, uma extremidade em comum e ainda fazem parte da mesma reta, como por exemplo, ó, BD e DE. Vamos ver aqui, ó, BD e DE estão na mesma reta. Do B para o D, eu tenho o D, que é o mesmo de D para E, então são comuns, certo? Então, tanto eles são consecutivos, como eles são também colineares. Agora, vamos passar para outra parte do nosso assunto. Figuras geométricas.
As figuras geométricas, a gente sabe que existem as figuras planas e as figuras não planas. As figuras planas são como se fosse o desenho da forma, o desenho da figura, tipo um quadrado, um triângulo, um círculo, certo? Ou até mesmo seria a forma planificada de uma determinada figura, é plana. Tipo uma caixa de sapato, eu pego a caixa de sapato e eu abro ela, eu desmonto, então ela vai estar na sua forma plana, certo? Ou planificação. Quando eu digo não plana, quer dizer que ela não é achatada, ela não está desmontada, ela não é só o desenho. Ela é em forma de caixinha, ó. Como por exemplo aqui, um cubo, que a gente conhece muito por dado, né? Temos uma pirâmide e temos uma esfera. Veja que aqui em cima nós temos a forma plana, que é um quadrado, e aqui embaixo nós temos a forma não plana, que é um cubo. Ou seja, este cubo ele é formado por 6 quadrados. Esta pirâmide ela é formada por vários triângulos. A pirâmide vai depender da sua base. Se a base da pirâmide for um quadrado, então ela vai ter 4 triângulos ao redor para fechar essa base, certo? E aqui nós temos uma esfera. Veja aqui, ó, uma esfera. Olhando de cima, você poderia dizer que seria um círculo, só que um círculo é a forma plana e uma esfera não, é uma forma não plana, ela tem um volume, certo? Agora vamos ver aqui, ó. Algumas figuras geométricas não planas são chamadas de sólidos geométricos, certo? O que são sólidos geométricos? É uma coisa sólida, ó. Você tem aqui um apagador, ele é sólido, certo? Aí você tem, ó, alguns exemplos de sólidos geométricos. Dependendo das suas características, os sólidos geométricos vão receber um nome, vão ser chamados ou de corpo redondo ou de poliedros, certo? E qual é essa característica, ó? Os corpos redondos, eles não têm forma plana, eles têm uma superfície arredondada, como é o caso da esfera, do cilindro e do cone, certo? Então, se eles têm uma base, uma superfície, alguma coisa que dê ideia de círculo, de redondo, né? Então, eles vão ser corpos redondos. E os poliedros, não, eles são formados apenas por figuras planas, por lados, por superfícies planas. Eles não têm superfícies arredondadas. Vamos ver aqui um cubo, ó. Um cubo, ele só tem na sua forma, na sua composição, vários quadrados. Um paralelepípedo, ele tem quadrado e tem também retângulos, né? Ou só retângulos de tamanhos diferentes. E a pirâmide, ela é um poliedro, né? Onde você vai ter triângulos e às vezes um quadrado, triângulos e hexágono, triângulo e triângulo, né? Vai depender da forma que está a base. E dependendo da forma, ela vai receber um nome, certo? Agora vamos ver aqui. Figuras que têm vértices. Vocês já devem ter notado o que são os vértices. Os vértices são os cantinhos onde as arestas, onde as linhas se encontram, ó. Daqui para cá eu tenho uma linha, daqui para cá eu tenho outra linha. Essas linhas são chamadas de arestas. E esse cantinho onde elas se encontram são chamados vértices. Quantos vértices tem um cubo? Veja que na parte de cima, como se fosse a tampa, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, embaixo eu também vou ter 4. Por quê? Porque a mesma quantidade que eu tiver em cima, no cubo, eu vou ter embaixo. Se a base dele é quadrada, eu vou ter a união de duas arestas aqui, duas aqui, duas aqui e duas aqui. Então, eu vou ter 4 vértices na parte de cima e 4 vértices na parte de baixo. O mesmo acontece no caso do paralelepípedo. Ó, nós temos aqui uma aresta, uma aqui e uma aqui. O encontro dessas arestas é o vértice, certo? Então, um vértice, 2 vértices, 3, 4. E na parte de baixo, o mesmo, 5, 6, 7 e 8. Então, também 8 vértices. Então, nós temos um tanto de arestas e temos 8 vértices. Agora, aqui na pirâmide. Na pirâmide é o seguinte, dependendo da base, né, a gente vai contar com vértices da base e depois vai contar com o vértice do topo da pirâmide. Por exemplo, como essa pirâmide, a base dela é uma base quadrada,
certo? Então, ela vai ter 4 vértices. E eu tenho que contar com mais o vértice de cima, do topo, que é o que vai unir as faces da pirâmide, certo? Então, uma pirâmide, ela tem 4 na base com mais um, 5. Nem todas as pirâmides têm a base 4, na base quadrangular. Então, algumas são a base triangular, outras são a base hexagonal, pentagonal. Lembrando que toda vez que você olhar para uma pirâmide, você olha primeiro para a base, para saber qual é o formato da base, porque dependendo da base, você vai ter a quantidade de lados e a quantidade de vértices.